Olá, professora Valdiana, mais uma videoaula para você e agora com produção textual, redação. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, carinhosamente a gente faz a nossa acolhida essa semana ainda com Max Lucado, Esperança Inabalável, né? Que nos falte tudo menos a fé profunda, perene e existente em Deus. Eu gostaria que vocês alimentassem isso nos corações de vocês, tá certo? Por favor, faça um apelo, não passa a acolhida, tá certo? Ela é importante, eu estou com saudade de viver esse momento com vocês, mas o momento é só isso que nós podemos. Então vamos lá. Se o homem alimentar-se por um mês das promessas de Deus, não falará mais sobre a sua pobreza. Se for de Gênesis a Apocalipse, vi todas as promessas feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos judeus e aos gentios, e a todo o seu povo em todos os lugares, se passar um mês se alimentando das promessas preciosas de Deus, não andará reclamando sobre o quanto é pobre, mas levantará a cabeça de um modo confiante e proclamará as riquezas da sua graça espontaneamente. Vamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Se o povo da promessa, ser o povo da promessa, tenha sempre ao seu alcance essa declaração. Proclame em voz alta, enche os pulmões de ar e coração de esperança. E que possa no seu coração declarar sua bondade, aceitação e reconhecimento ao amor de Deus. Construímos nossas vidas com as promessas de Deus. Sua palavra é inquebrável. Nossa esperança ficará inabalável. Não nos firmamos nas promessas nem na dor da vida, firmamos-nos grandiosamente e preciosamente nas promessas de Deus. Né? Então, que assim seja, feita a nossa acolhida, um momento muito especial vivido em nossa escola. A gente vai agora para o livro de Português e Linguagem, correção, na página 229 a 232, tá bom? Vamos lá. 229 a 232. E por que, né, professora, que nós estamos usando o português linguagem na redação? Você já sabe, né, que o nosso livro de português, ele finalizou, né, nós encerramos o livro de português linguagem, e a gente vai agora, tem uns dias, usando em algumas aulas, o português linguagem. Então, vamos lá. Começa na página 229. Olha aí, só recapitulando, né, para que a gente possa adentrar a correção com mais propriedade, com mais afinco. Pegue aí seu material, nada de preguiça, coragem, vem comigo para a gente corrigir a tarefa proposta na última videoaula. Lê esse texto de Nelly Carvalho, A Força da Palavra na Publicidade. É importante que, né, antes de começar a adentrar o texto, você pense um pouco, né? O título lhe te dá essa possibilidade, a força da palavra na publicidade. Aí você já tem palavras-chave, você tem força, você tem palavra e você tem publicidade. Então, elas se entrelaçam para a composição e dar vida ao texto no qual nós iremos ler. É muito importante, pessoal, essas inferências que vocês vão fazendo para criar em vocês a magnitude, né, do campo da interpretação. Leitura e interpretação é também observação. Né? Você tem que ser um observador. Você observa as imagens, se tiver, faz essa leitura dessa imagem, faz o recorte dessas palavras, né? Infere o que se está tentando dizer, para que você vá com mais propriedade para o texto. Né? Então, quando você vai desligado, lê o texto e não consegue nem associar o que está lendo, o seu nível de interpretação, ele não progride, tá certo? E ele precisa progredir, isso é treinamento, isso é disciplina, isso é determinação, isso é engajamento com o seu propósito de estudar. Só quem pode fazer isso é você, né? Posso dar milhões de dicas, mas se você não se concentrar, se você não adentrar, se você não inferir, se você não perceber o texto, fica difícil. Bom, então vamos lá. A palavra, no humano, tem um poder de criar e destruir, de prometer e negar, e a publicidade se vale desse recurso como seu principal instrumento. Bollinger destaca que com o uso de simples palavras, a publicidade pode transformar um relógio em joia, um carro em símbolo de prestígio e um pântano em paraíso tropical. Assim, quando um congressista norte-americano ameaçou processar os fabricantes de determinados produtos por promessas não cumpridas, iniciativa que, aliás, se repetiria no Brasil, um publicitário respondeu: então, será necessário processar todos os fabricantes de cosméticos e perfumes, pois ele vende às mulheres um frasco de promessas.
Por suas propriedades semânticas, o texto publicitário informa que o sabonete Palmolive é feito com as mais finas essências de oliva e palma, e que Diet Coke traz o prazer de viver em forma. A palavra deixa de ser meramente informativa, vejam aí, e é escolhida em função de sua força persuasiva, clara ou dissimulada. Seu poder não é simplesmente o de vender tal ou qual marca, mas integrar o receptor à sociedade de consumo. Pode, eventualmente, resistir ao imperativo, mas integrar o receptor à sociedade de consumo. Pode-se, assim, eventualmente resistir ao imperativo, compre, compre, mas quase sempre se atende ao indicativo. E mesmo que eu não acredite no produto, creio na mensagem publicitária que quer me fazer crer. Pode dizer que é algo parecido com a crença em Papai Noel. Mesmo que não se acredite no mito, todos o aceitam como símbolo de amor e proteção. Então, veja aí. A função persuasiva na linguagem publicitária consiste em tentar mudar a atitude do receptor. Para isso, ao elaborar o texto publicitário, leve em conta o receptor ideal da mensagem, ou seja, o público para o qual a mensagem está sendo criada. O vocabulário é escolhido no registro referente a seus usos, tomando por base o vazio interior de cada ser humano. A mensagem faz ver que falta algo para completar a pessoa. Prestígio, amor, sucesso, lazer, vitória. Para completar esse vazio, utiliza palavras adequadas, que despertam o desejo de ser feliz, natural de cada ser. Por meio das palavras, o receptor descobre o que lhe faltava, embora logo após a compra sinta a frustração de permanecer insatisfeito. Linguagem da Publicidade, Recife, editora UFPE, 2014, página 15. De acordo com o texto, as palavras têm o poder de criar e destruir. Na linguagem publicitária, elas deixam em segundo plano sua função informativa e assumem outra função. Qual é, nono ano, essa função? Então, se atente à pergunta. De acordo com o texto, tá certo? As palavras têm o poder de criar e destruir. Na linguagem publicitária, elas deixam em segundo plano sua função informativa e assumem outra função. A função o quê, pessoal? Persuasiva, né? De persuadir, de querer convencer. Segunda questão. A construção da linguagem publicitária está vinculada a uma intenção. A. O que o anunciante pretende em relação ao interlocutor? Pretende mudar a atitude do interlocutor, ou seja, levá-lo ao consumo. Por que a escolha do vocabulário na linguagem publicitária auxilia na persuasão do interlocutor? Porque as palavras são escolhidas para dar uma ideia do que pode estar faltando para a pessoa se sentir mais completa. Frases como o sabonete Palmolive é feito com as mais finas essências de oliva e palma e Diet Coke traz o prazer de viver em forma, ilustram bem esses princípios de seleção do vocabulário, sim ou não? Por quê? Sim, pois as expressões, né, entre aspas, as mais finas essências e prazer de viver, né, transmitem ao interlocutor a ideia de que ele é essencial, especial e pode ser feliz, né? Ela garante isso, né? A conclusão do texto confirma a afirmação feita no primeiro parágrafo a respeito do poder da palavra. Justifique sua resposta. O que vocês acham? Sim, né? De acordo com o primeiro parágrafo, as palavras têm o poder de criar e destruir. Logo, elas levam o interlocutor a uma ideia de felicidade, que supostamente é alcançada por meio da compra do produto anunciado, que logo é destruída. Quarta questão, né? Vamos ler com bastante calma para que você possa entender. Para que um texto apresente coerência e coesão, é necessário que suas partes sejam articuladas, certo? Umas com as outras. Observe o texto quanto à sua organização em parágrafos. A. Qual o sentido da palavra assim no segundo parágrafo? Que ideias do primeiro e do segundo parágrafo ela liga? Então, é uma pergunta detalhada, bem detalhista, que exige de você compreensão. Olha aí. Tem um sentido, no ano, de portanto,
né? Só isso, professor, de logo, tá certo? Que vai ser o quê? Precisa classificar? Não, eu que estou dizendo. Ela vai ser uma conjunção o quê? Olha, pode ser o portanto e logo. Ela vai ser uma conjunção conclusiva, tá certo? Liga a ideia de que as palavras têm o poder de criar um mundo fictício, exposta no primeiro parágrafo. A iniciativa de um congressista norte-americano, né, referida no segundo parágrafo. A referência à iniciativa do congressista ilustra e comprova a afirmação feita anteriormente. Que ideia apresentada no primeiro e no segundo parágrafo é retomada no terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo também desenvolve a ideia apresentada no primeiro e no segundo, de que a linguagem cria mundos imaginários. Que ideia apresentada no terceiro parágrafo é retomada e desenvolvida no quarto parágrafo? Quais são essas ideias? Já parou para pensar? Não. A ideia do caráter persuasivo da linguagem. Deu um tempinho para você pensar, né? Quinta, a articulação de um texto também ocorre no interior dos parágrafos, tá certo? Observe o último parágrafo do texto. A que se refere o pronome isso na expressão para isso? Refere-se à tentativa de mudar o quê? A atitude do receptor. Né? A que palavra anteriormente expressa se refere o pronome seus em referente a seus usos? Né? Refere-se ao uso ao uso e escolha do vocabulário, tá certo? A que se refere a expressão esse vazio? Esse vazio se refere o quê? Ele refere-se, nono ano, ao conjunto das coisas que supostamente faltam ao receptor. Prestígio, amor, sucesso, lazer, vitórias, realizações, certo? A professora precisa colocar tudo? Não, né? Você faz aí, escolhe, mas pelo menos as duas ou três. A articulação também ocorre no interior dos períodos. Observe esses dois períodos. Pode-se eventualmente resistir ao imperativo compre, mas quase sempre se atende ao indicativo. Por meio das palavras, o receptor descobre o que lhe faltava, embora, logo após a compra, sinta a frustração de permanecer insatisfeito. As conjunções mais embora ligam orações. Ao fazer essa ligação, que tipo de relação elas estabelecem entre as orações? Elas estabelecem adição, oposição, condição ou proporção. E aí, qual a resposta? Oposição. Né? Olha aí. Para que um texto seja bem redigido e seja, né, atenda plenamente aos seus objetivos de informar o leitor e interagir com ele, não basta que apresente boas ideias, deve também ter uma articulação de ideias. A articulação de ideias normalmente se dá por meio do emprego de articuladores lógicos do texto e de conectivos, embora a presença destes não seja obrigatória. A articulação de ideia pode se dar ao nível das frases do texto. Assim, existem articuladores de dois tipos, né? Elementos de coesão no nível da frase e elementos de coesão no nível do texto. São os pronomes, tá certo? Ao nível da frase, que se refere a termos já expressos, ou a conjunções que ligam orações, estabelecendo relações de temporalidade, causalidade, oposição e conclusão. No texto em estudo, por exemplo, o pronome isso dá a expressão para isso. Último parágrafo, refere-se à mudança de atitude do receptor, citada anteriormente. No terceiro parágrafo, a conjunção mas estabelece uma oposição entre duas ideias, resistir à imposição do verbo no imperativo e atender ao convite do verbo no indicativo. Já os elementos de coesão no nível do texto são recursos linguísticos que estabelecem conexões entre partes, tá certo? No ano maiores do texto, né? Como introdução, desenvolvimento e conclusão. E entre os parágrafos, né? E tem que existir uma relação. No texto lido, por exemplo, a ideia básica lançada no primeiro parágrafo do poder de criação e destruição das palavras é desenvolvida em todos os parágrafos, subsequente por meio da citação de exemplos e situações ilustrativas. A conjunção, assim, estabelece uma conexão de ideias entre o primeiro e o segundo parágrafo, de modo que o segundo parágrafo serve de ilustração da afirmação feita no primeiro parágrafo.
A ideia quanto ao caráter persuasivo da palavra, representada no terceiro parágrafo, é retomada e desenvolvida logo no quarto parágrafo. Outro recurso linguístico que estabelece relações entre partes e parágrafos são expressões como, por exemplo, dessa forma, por outro lado, sequências de numerais como primeiro, primeiramente, segundo lugar, conjunções como apesar de, todavia, certo? Então, agora a gente dá aí sequência, né, à nossa correção 231. Leia o texto a seguir, produzido por uma aluna do primeiro ano do ensino médio, né, vocês, ano que vem, a proposta do tema cidadania. O texto foi transcrito sem nenhum tipo de correção. Por isso, é normal que haja desvios gramaticais e inadequação de alguns termos. A cidadania brasileira é inacessível. A cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil. A conveniência rege a moral do brasileiro para que ele só exerça sua cidadania em momentos oportunos. Assim, ele fica propenso a desrespeitar leis e regras e, consequentemente, tornar-se amoral. O brasileiro ainda não percebe que o processo de conscientização social para a prática da verdadeira cidadania é individual e não apenas conjunta. É claro que a ação da massa é importante e, geralmente, mais significativa, porém, com uma forte motivação pessoal, o resultado torna-se melhor. E, como cidadão, o brasileiro cresce. No entanto, o povo segue um exemplo de cidadão, que, a seu ver, lhe é superior. Mas se somos governados por pessoas corruptas, que outro exemplo nos é propício a seguir? Não temos escolha, temos acesso apenas à corrupção dos administradores do nosso país, que não deixa espaço para honestidade no governo. Ao povo só resta segui-los, pois é constantemente desmotivado a ser política e socialmente correto. Não obstante isso, as punições aos infratores não são devidamente aplicadas, sendo por um papel jogado no chão, seja por um homicídio. A lei é proposta de acordo com o poder aquisitivo do seu transgressor. Inversamente, eu diria, visto isso, o brasileiro não encontra meios que o impeçam de continuar a desrespeitar as regras do país, embora o faça. Né? A cidadania do Brasil é, pois, inacessível, já que não encontramos como frear, né, a demasiada corrupção do governo, a proteção aos infratores e a visão debilitada de grupos de individualismo do brasileiro que, agindo assim, nunca será um verdadeiro cidadão. Né? Primeiro, observe no terceiro parágrafo do texto o emprego de articuladores no nível da frase. A que termo anterior se refere a palavra li? O pronome li se refere ao termo povo, ou seja, superior a ele próprio, o povo. No segundo período é feita referência a outro exemplo. Por que se emprega a palavra outro? Porque na frase anterior é feita referência a um exemplo de cidadão que é seguido pelo povo. A que termo anteriormente expresso se refere o pronome los? Refere ao termo os administradores do nosso país. Identifique dois exemplos de conjunções que estabelecem a articulação entre frases mas e pois. Observe que o terceiro parágrafo é introduzido pela conjunção no entanto, que no contexto tem o papel de articulador no nível do texto. Essa conjunção é adversativa e seu papel é estabelecer uma relação de oposição entre quais delas essas ideias estabelecidas pela oposição. Entre a ideia de que a motivação pessoal é indispensável para a formação do cidadão e a ideia de que o povo acaba seguindo o exemplo dos políticos. Quarto e o quinto parágrafo, nono ano, também apresenta articuladores lógicos no nível do texto. Quais são eles? Não obstante e pois. No quinto parágrafo, a conjunção pois introduz a ideia de conclusão. Que outras palavras teriam, né, o mesmo sentido de pois no contexto? Portanto, certo? E logo. Né? A ideia de conclusão se dá apenas no interior do parágrafo, tá certo? Em que é empregada a palavra pois ou em relação a todo o texto, justifique. Em relação a todo o texto, já que retoma a ideia inicial, que é de que está se tornando cada vez mais difícil ser cidadão no Brasil. Certo? Então, né, a gente faz assim a nossa correção, né, que foi. Aí fica aí como indicação a 246 a 250, tá bom? E a nossa próxima aula, nossa próxima videoaula, a gente retorna, né, com essa correção. Um abraço carinhoso e até a nossa videoaula.